Vamos começar o podcast? Executivas preciosas, sejam todas muito bem-vindas ao podcast Como Elas Conseguem, o que realmente conta como mulheres têm sucesso na vida materno-executiva. E aqui hoje comigo eu tenho a honra de receber a nossa senadora federal, Margarete Busetti. Seja muito bem-vinda, senadora. Margarete Busetti, senadora federal, é mãe da Flávia e da Liara e a avó da Leona, do Lorenzo e do Joaquim. É senadora por Mato Grosso, autora de leis que têm feito a diferença na vida de muitas pessoas, especialmente nas nossas vidas femininas. Entre as suas conquistas estão a Lei 14.994, de 2024, que é o pacote antifeminicídio, que aumenta a pena para crimes de feminicídio, protege mulheres e cria medidas mais eficazes de prevenção. E a Lei 15.035, de 2024, que institui o Cadastro Nacional de Pedófilos e Estupradores, reforçando a segurança pública ao monitorar crimes sexuais. Aos 65 anos, Margarete nasceu em Concórdia, no interior de Santa Catarina, e construiu uma carreira sólida como empresária e, mais recentemente, como política. Mãe de 2 filhas e avó de 3 netos, que eu já mencionei acima os nomes, representa o nosso Senado, o nosso país dentro do Senado Federal. Além disso, lidera a Associação Brasileira do Segmento da Reforma de Pneus, a ABR, e é vice-presidente da Associação das Empresas do Distrito Industrial de Cuiabá, a EDIC, onde já foi presidente, inclusive, por 2 mandatos, sendo a primeira mulher a ocupar esse posto nas 2 associações. Empresária há mais de 37 anos, ela e o marido Luiz Busetti tocam juntos a Busetti Pneus, uma empresa de recapagem de pneus com sede em Cuiabá. Antes de ingressar na política formal, Margarete já era referência na política empresarial, sempre à frente de causas ligadas ao setor produtivo. Sua estreia na política aconteceu em 2020, como suplente do senador Carlos Fávaro, eleito com 371 mil votos. Margarete assumiu o mandato pela primeira vez em 2022, durante uma licença de Fávaro, e retornou ao Senado em janeiro de 2023, quando ele foi nomeado ministro da Agricultura do governo Lula. Desde então, vem se destacando com propostas relevantes. E, inclusive, em relação a esses 17 projetos apresentados no Congresso, eu tive a honra e a alegria de receber esse presente incrível, que é, de fato, um livro de história do nosso país, porque é todo o legado de uma mulher excepcional e que eu tenho muito orgulho de ter aqui comigo. Seja muito bem-vinda, Margarete. Obrigada, Karen. O prazer é todo meu de estar participando desse podcast, estar falando sobre como a gente vence a maternidade com os filhos pequenos, tendo que mudar de cidade, como que eu fui acompanhando meu marido, né, Luiz Busetti, porque era o sonho dele. Hoje ele me acompanha num sonho que é meu, numa busca minha, que foi a política. Então, realmente, a mulher, ela é multifuncional, ela consegue muitas coisas, mesmo com filhos pequenos. Eu sou uma fã, da sua trajetória e da sua história, especialmente porque, por cultura e no Brasil, a gente tem, acompanhado mulheres na política que vieram de famílias políticas. E a senadora era empresária, a senadora era executiva, como todas nós. E a senadora entrou, inclusive, para uma carreira nova, se a gente for pensar assim, aos 60 anos de idade. Então, quando a gente olha esse poder inspiracional que a senadora tem, de fato, pode mudar vidas e com certeza inspirará muitas de vocês. Vamos voltar para o comecinho, que foi da onde a senadora saiu, como tudo começou, né? Como é que foram esses primeiros passos lá atrás, que eu já ouvi e eu quero muito que elas escutem. Eu nasci em Santa Catarina, Concórdia, me mudamos para o Paraná. Eu tinha 5 anos, eu lembro até hoje dessa mudança. E meu pai tinha uma oficina mecânica, ele fazia retífica de caminhões, então, de motores de caminhões. Eu me criei no meio de caminhões, de motoristas de caminhões. É uma classe que eu tenho o maior respeito, porque eles têm histórias de verdade, carregam
tudo que nós consumimos nas carrocerias dos seus caminhões. E é uma profissão bonita, que conhece tudo e, ao mesmo tempo, sofrida. A gente mudou, eu me casei muito cedo com Luiz Busetti, em Francisco Beltrão, com 18 anos. Ele era paranaense, eu catarinense. Eu sou alemã, ele é italiano. E com 20 eu tive a Flávia, 21 a Liara. 2 filhas pequenas. Eu acompanhava meu pai desde criança fazendo retífica de motores. Ele fazia à noite, porque não tinham a tecnologia que tem hoje para fazer. Então, ele tinha que ouvir o pistão do motor pelo ouvido. Então, ele tinha que ter silêncio, por isso que ele fazia à noite. Eu acompanhava ele. Eu achava o máximo isso. Eu gostava. Quando o Luiz, que a gente casou, nós ficamos separados os primeiros 10 anos de casamento, porque ele viajava de segunda de madrugada até sábado à tarde. Então, a gente não tinha essa convivência diária. Eu, quando tive a segunda filha, ficou mais difícil para trabalhar, porque na época você tinha ao máximo uma secretária do lar, né? Então, eu carregava a mais velha, deixava a pequena, eu ia, mas ficou difícil. E o meu pai morreu muito cedo, com 50 anos. Foi uma luta. Nesse momento, a senadora estava em Santa Catarina ainda? Não, estava no Paraná, Estava Francisco no Beltrão. Paraná, Com em Francisco... 5 anos, eu mudei para Francisco Beltrão. Tá bom. Lá que eu conheci Luiz e me casei aos 18 E aí anos. o Luiz viajava e a senadora ficava Eu ficava com as crianças. duas, com as crianças, e trabalhando meio-dia na oficina do meu pai. É praticamente equiparar uma jornada com uma maternidade solo. Apesar da senadora estar casada, é a realidade de muitas mães e muitas executivas que a gente tem ainda hoje, que tem que lidar com as suas carreiras de forma independente dos seus maridos, por questões, às vezes, profissionais deles, né? Não só por questões de divórcio e tudo mais. Você vê que o filho sempre é da mãe, né, Karen? Não adianta, porque o pai faz a carreira dele independentemente dos filhos. A gente não. A gente tem que incluí-los na nossa profissão. E aí você se desdobra para cuidar da educação, ou não descuidar da educação, que hoje é o que está acontecendo, e levar a vida dentro de uma normalidade. Quando ele chegava, eu tinha um marido de final de semana. Um dia ele chegou para mim e falou: Marga, eu quero sair da sociedade, quero carreira solo. Só que nós vamos ter que mudar de Francisco Beltrão. A minha família toda lá já, né? A dele também. Aí eu falei: olha, eu vou para qualquer lugar do mundo, menos Cuiabá. Porque meu pai, era o sonho dele morar em Cuiabá, e ele dizia que era muito quente, e eu não gostava do calor. Aí eu falei: ai, não, Cuiabá não. Pois nos restou Cuiabá, Karen. Nós fomos, eu, Luiz e as 2 filhas pequenas, uma com 6, outra com 7 anos. Relembrei minha história chegando em Francisco Beltrão e elas chegando com quase a mesma idade, em época de alfabetização, chegando no Mato Grosso. Uma escola nova, Uma com escola amigos novos para construir amizades. sem conhecer viva alma em Cuiabá. O que foi mais difícil nesse período? Tanto no período nos primeiros 10 anos, né? E no caso, na primeira infância das meninas, porque a primeira infância das meninas você liderou sozinha ali aquele movimento. O que era mais difícil nesse acompanhamento aí da primeira infância delas? Eu sou uma pessoa que eu me adapto, sabe? Eu, tipo assim, era a profissão dele, ele tinha que viajar, ok, eu tinha que cuidar das meninas. Eu só reclamava no final de semana quando ele chegava e eu via assim: essas meninas estão chorando. Eu falei: não, elas choram todos os dias, não é só hoje. Não, elas não estão chorando, elas são choronas. Aí, Quisera eu que elas estivessem só chorando, né? Exatamente. Então eu falava para ele: olha, é assim, você é que não está em casa, né?
Aí Ai, ele eu ria, adorei. brincava e era assim. Então, isso é mais difícil, porque ele também, ele não acompanhou o crescimento das meninas. Eu acompanhei e acompanhei sozinha. Quando a gente foi para Cuiabá, foi muito difícil o primeiro ano. Foi extremamente Não, difícil. Marga, a gente chama ela assim. Marga, É, Marga é Marga, a gente olha a pessoa vindo do sul, que tem uma temperatura completamente diferente. A gente se chama de país, mas a distância, se fosse uma Europa, era outro país. É continental. continental a distância, outra temperatura, outro clima. Então, acho que tudo era diferente, né? As pessoas, a cultura, a comida, o clima. Olha, eu fui com as duas meninas, porque o Luiz foi antes, levou a mudança. Eu despachei a mudança, e aí eu fui com o nosso carro, dirigindo, com um amigo que era menor, para me fazer companhia, e as duas filhas pequenas. Quando a gente atravessou Guaíra, que começou a vir aquele calor, eu falei, meu Deus, o que que é isso? E foi indo cada vez mais quente. E a gente apostou tudo para abrir uma indústria de reforma de pneus em Cuiabá, em Mato Grosso, porque era muito deficitário o setor lá. E lá era um grande desafio, porque o Mato Grosso tem longas retas, né, onde o caminhão desenvolve muita velocidade, aquece o pneu, tem calor demais, e estradas ruins, o país inteiro tem. Quando ele chega no sul, ele começa a mudar a temperatura e ele começa a descer, o declive é outra, a geografia é outra. Então, nós temos que ter um pneu muito bem feito. Nós temos que ter um pneu de boa qualidade da indústria e nós temos que ter uma boa reforma para que esse pneu aguente. Então, existia uma desconfiança no setor e a gente optou por lá, mas também foi difícil provar que dava para fazer um bom trabalho. E aí veio o plano Collor, aí a gente. Foi muito difícil o começo. Eu falo que o primeiro ano eu chorei muito, fiquei muito magra, muito, 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 muito. Teve um ano à noite do meu aniversário, eu passei a noite sentada na beira da piscina, amanheci e eu tinha muito sangramento no nariz, por causa do calor, estouravam as veinhas e eu tinha que, permanentemente, eu ia ao hospital cauterizar. Aí eu amanheci daquele jeito, sangrou meu nariz várias vezes durante a noite. Eu falei, gente, isso está errado, eu estou doente, eu tenho que me tratar, eu tenho que me cuidar. Eu falei, Luiz, eu vou procurar ajuda. E foi o que eu fiz. Aí eu fui a Curitiba, me internaram, eu fiquei uma semana fazendo soro, me recuperando. E é tudo, né, Karen? É o emocional, é o trabalho bruto mesmo, que você está ali no chão de fábrica, tentando aprender, porque quando eu cheguei lá, eu não sabia nada de reforma de pneus. Essa era uma indústria que o Luiz atuava, não Exata, você, não né? eu. Eu conhecia, então para mim não mudou muito porque era motorista de caminhão. Só não era motor, era o pneu, era Era o outra parte. pneu, mas o público era o mesmo. Então eu não tive essa dificuldade, mas eu entrei para dentro da indústria. Eu fiquei acho que uns 2 meses dentro da indústria, vendo como era feito para poder aprender. E aí eu já me inseri nas associações. Aí eu fui para as associações e comecei a trabalhar a parte institucional do setor, porque você só consegue melhorar um setor institucionalmente. Você não consegue melhorar sozinha. Quantos anos você tinha naquele momento, Marga? Eu cheguei lá com 28, 30 anos, E as meninas dessa época estavam 32. seus 7, 8 anos, né? 7, 8, 9 Quando eu anos. cheguei, uma tinha 6, outra tinha 7. Então, aí foram crescendo, né? E Hoje, elas iam com você para a oficina? Chama de oficina, como do retífica ou não? Chama de o não, quê? eles chamam de Busete Tá Pneus. bom. Busete Elas Pneus. iam com vocês para Busete Elas Pneus. iam em muitos momentos, mas estavam estudando. Primeira coisa que eu fiz foi procurar uma boa escola, Tá, né? No primeiro ano eu não consegui, depois eu consegui. tá.
e elas se formaram nessa escola. Hoje meus netos estão na mesma Ah, escola. meu Deus. Quando a Leona chegou, ruiva, que nem a mãe, ruiva, 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 branquinha. Quando a gente chegou para fazer a matrícula dela, a irmã olhou e disse: Meu Deus, é a filha da Flávia Busetti. Porque é a cara da mãe. Ah, É que a cara demais! da mãe, a Eu cara tenho da a minha mãe. pequenininha que é bem parecida comigo também, né? E é muito É engraçado muito isso. Eu engraçado. tenho, Parece um clone. elas falam maga, elas não conseguem falar marga. Então tem aquela fotinho, né, sua com as minhas filhas menores e elas falam a maga. Isso é Bonitinha. muito legal. Eu acho que eu imagino a emoção que também essa escola não teve de recepcionar a sua família numa segunda geração, Numa né? segunda geração. Hoje E que foi tá. uma rede de apoio para ti e que vai ser uma rede de apoio também para a Leona. Vai, com Então, certeza. Eu já sem falei sombra para de ela, dúvidas. não vai sair do colégio, não. O Colégio Notre Dame você vai formar lá e vai sair de lá para o vestibular. Que demais. Quando eu olho rede de apoio nesse momento, a forma como você estruturou para conseguir conciliar essa rotina e o trabalho foi uma boa escola. Uma boa escola, uma boa E escola. provavelmente alguém te ajudando na sua casa ou Eu não era tinha, essa a não, eu rotina? tinha uma secretária assim do lar, né, que foi comigo de Francisco Beltrão. Ela foi Ela contigo. foi depois. Tá. Quando você olhou e falou, é melhor alguém vir, né? É, melhor alguém vir, ela foi depois. E é muito importante esse apoio. É muito importante, porque você. Eu lembro-me uma vez que eu liguei para casa, a menina atendeu o telefone e gritou. Tinha 2 ladrões dentro da casa e as meninas no portão para entrar. Eu pensei que até chegar lá, que eu não sabia o que tinha acontecido, o que poderia ter acontecido. Só que aí um vizinho viu e entrou, puxou as meninas e o cara jogou a televisão, que ele estava com a televisão na mão, jogou a televisão para um terreno baldio que depois foi encontrada. Mas ele estava andando dentro da casa. Então eu falei, agora eu não quero mais, vamos achar um apartamento, eu não quero mais ficar em casa. E daí a gente foi morar em apartamento. Que para organizar talvez seja tão mais prático também, né? Totalmente. Eu atualmente moro em casa, mas eu falo, gente, mas que trabalho que dá esse espaço grande, Nossa, dá né? trabalho. Dá muito Casa mais dá trabalho. trabalho, dá E a gente vai pondo trabalho. coisas, né? Porque eu moro em casa e agora minhas filhas têm coelho, além do cachorro, além do peixe. E aí eu falo, daqui a pouco elas jogam carpas na piscina. Eu falei, pode parar, gente, porque esses bichos aqui dão muito trabalho. Então, de fato, isso ajuda também na dinâmica ali. E aí, nessa dinâmica, né, a gente sempre tem rede de apoio ou não, tem gente que prefere escola, tem gente que prefere babá. Organizar a rotina do tempo e priorizar as tarefas sem abrir mão do essencial, na minha visão, é o importante. É eu escolher o que é o essencial ali para eu viver naquele dia. Qual foi a sua estratégia? Como é que você organizou esse seu tempo? Porque eu entendi que você tinha a Busete Pneus, tinha as meninas, tinha o seu lar, tinha seu casamento, que perdura até hoje, inclusive, e tinha as suas ações já políticas dentro dessas associações, né? Querendo ou Sim. não, nesse formato não formal, que a gente fala, uma política não formal. Como você organizava? Como era isso? Também era elegendo o que era essencial e assim eu sobrevivo ou não? É, a Que... gente vai elegendo o que é essencial para os filhos. Tá. A gente até se Ainda... esquece. A Karen, era o gente. essencial para eles. O meu essencial ainda. Isso. É, porque para mim era essencial me inserir nessa política classista para que o setor melhorasse como um todo, né? E isso demandava muito tempo, é isso que a senadora está falando. Até que não. Eu não achava. Para mim, eu acho fácil, sabe? Eu só via a condição de melhora do setor, um reconhecimento melhor do setor, se a instituição fosse forte e atuasse em prol do setor. E aí eu entrei. De repente, virei diretora de mercado. E aí a gente trabalhou, de repente eles me convidaram para ser presidente. Eu falei, nossa, mas eu, presidente da associação, nunca tinha saído do Sul, Sudeste, nunca. Verdade. E nunca uma mulher tinha assumido. A associação vai fazer esse ano 40 anos.
Sensacional. E aí eu me tornei presidente, estou no segundo mandato. O protagonismo, ele se mostra, na minha visão, na sua trajetória, desde muito cedo, né. O protagonismo na hora de você assumir ali no relacionamento quem teria que liderar as crianças, o protagonismo na hora da mudança, porque querendo ou não a gente chega, a gente tem que organizar um pouco mais o lar, né, e buscar ajuda, e quem que vem ser a nossa rede de apoio, você trouxe essa pessoa de Francisco Beltrão. E depois a liderança na hora de entender o setor, que era a empresa do seu marido, o segmento dele, você já se colocou pelo outro lado de forma estratégica para organizar, né, e sedimentar um pouco isso. E essa liderança perdura até agora. Então, isso eu vejo muito, que é muito importante, talvez para elas desde o início, né? A possibilidade de você observar esse tipo de trajetória e comportamento para se inspirar, para que desde o início você busque esse lugar da liderança de temas. E aí, quando eu falo liderança, eu sempre falo também que não é liderança você como líder de pessoas necessariamente, é você liderar o que está em volta de ti, os seus próprios temas e as oportunidades que você tem, né? Líder não é o chefe, líder não é ascender somente. Eu acho que até para você poder liderar pessoas, você precisa se autoliderar e liderar os temas que você tem em volta. Imagina quando eu cheguei em Cuiabá, que eu passei a conviver 24 horas por dia junto com meu marido, que eu não convivia. Eu Eu tinha passe pensado nisso, eu não vou mentir. não, é verdade. Eu passei a viver 24 horas junto com ele e trabalhar e morar com ele. Isso também foi um desafio para nós 2. Aí um dia ele perguntou para mim assim: "O que você está fazendo? Você está tomando algum remédio?" Daí eu falei: "Por quê?" "Não, porque você está tão melhor assim", né. Eu falei: "Não, estou fazendo terapia para nós, continuar junto". Ele falou: "Olha, também vou fazer terapia". E foi muito importante para nós, foi muito importante. E ele também assumir essa parte, porque o homem tem uma dificuldade muito grande de assumir que precisa de ajuda, precisa de apoio, né. Mas eu não falei que eu estava fazendo terapia. Eu falei: "Não vou falar, vou ficar quieta, vou fazer e eu quero melhorar", né. Eu passei aquele dia muito ruim, me vi, eu falei: "Gente, eu preciso de ajuda", né. E aí eu me priorizei, porque eu vi que eu estava ficando doente. E Qual uma pessoa doente não adianta. E tendo vivido, tendo superado, né, qual é o aconselhamento que você dá para essas executivas que nos assistem, né, ou mulheres que não se consideram executivas? Eu sempre brinco que toda mulher é uma executiva, porque ela executa tudo que se coloca na mão Total, dela. total. E o que que a gente poderia aconselhar de Margareth Busetti para elas, para que elas também consigam superar ali qualquer desafio que elas estejam passando? Porque quando eu olho a sua trajetória, eu vejo o desafio de todas as ordens. Veja, eu liderei 2 associações e estou ainda em uma, onde o público é extremamente masculino. Não é fácil você se inserir nesse mercado, mas ao mesmo tempo, para mim os desafios quando me vêm, eu gosto dele, porque você precisa mostrar que você é capaz. E eu não olho muito, Karen, se estão gostando, se não estão gostando, se estão achando, cometendo atos preconceituosos contra a minha pessoa. Não olho, não Isso olho. diz sobre eles que estão cometendo, não sobre nós. Não sobre nós, é eles, né. E acontece, mas deixa eles, eu vou seguindo. Então, a mulher precisa disso, ela precisa parar de olhar em volta. Eu odeio essa frase, do mimimi, mas é isso, não dê importância a muitas coisas Foco em si, e siga. foco em si, não ao redor. Olha quantos Isso, aprendizados. Não temer os desafios. é isso aí. Então, só dessa frase que ela colocou, eu já tirei 3 coisas, que é: foque em si, não foca no seu entorno. Não tema os desafios e busque, maneiras de criar redes para se relacionar, porque o que ela está dizendo é que foram através dessas associações em que ela liderou, que ela conseguiu ajustar, mudar muita coisa e se tornar protagonista de muitas situações.
o Se mercado expor, né? No final do dia se exatamente, exponha, se não tenha expõe, esse medo de desafio e nem o medo de se expor, né? Por exatamente. conta desse E isso me julgamento. deu as associações, porque eu sempre gostei da política, Karen. Aí nós vamos entrar num outro desafio. Mas eu gostava da política de bastidor, a política do partido, a política. Eu fiz a primeira campanha política com 15 anos, que nós trabalhávamos. Eu falei, gente, hoje nós teríamos o maior problema, porque a gente fazia boca de urna, né? Mas boca de urna na época era convencer o cara que estava chegando a votar no teu candidato. Hoje a boca de urna é Pix. É vergonhoso, é vergonhoso. Mas estão fazendo isso. É uma realidade? É uma realidade, é uma realidade. Mas quando eu me inseri, quando eu cheguei a Cuiabá, eu fiquei acho que 2 anos, 3, meio longe de tudo. Longe de tudo, tudo. Aí eu comecei a conhecer pessoas, comecei a me relacionar mais com vizinhos e tal, porque eu não tinha tempo. Eu não tinha tempo. E aí um amigo foi, hoje é um amigo, né? Mas eu lembro que ele foi ser candidato a governador e tinha de 2 a 3% de chance. Eu fui ouvir a primeira mensagem dele para mulheres em Cuiabá. Lembro até hoje. Estou Quando eu curiosa. ouvi, quando eu ouvi, eu falei, ele vai ser governador. Eu fiquei lá no fundinho, lá atrás, ouvindo, porque eu não conhecia ninguém. E ele foi governador, foi senador, foi ministro, que é o ex-ministro Blairo Maggi. E aí eu entrei para o partido que ele estava para poder trabalhar dentro disso. Porque, Karen, as pessoas reclamam muito. Mas reclamam na mesa do bar, na mesa de casa, reclamam na sua empresa, mas na hora de tomar partido de algo, elas não tomam. Elas não querem se expor. E não adianta ficar reclamando. Vai lá e participa. Hoje, quando eu falo para isso, não adianta reclamar. Você, o que você faz? Né? Daí ele fala assim, eu deixo você ir. Eu falei, isso não deixa não, né, meu amigo? Não tem quem me impede de fazer o que eu quero. Aí ele dá uma risada. E Isso é aí muito, isso é ele, muito realidade ele dentro do hoje é meu companheiro em algo que eu também escolhi, né? Sim. Como eu fui com ele para Cuiabá sem querer ir, com receio de ir, com filhos pequenos, ele também me acompanha hoje. Marga, você acha que as pessoas perdem a fé e talvez isso, ou a esperança, e faça com que elas fiquem mais apáticas diante das situações? Porque quando eu vejo o mundo executivo, corporativo, né? As mulheres, por vezes, elas se acomodam, não se manifestam, não tomam partido das suas próprias necessidades, não lideram os seus temas de forma transparente, através de uma honestidade que eu chamo de radical. É, e aí elas elegem que o problema é da empresa. A empresa é assim, a empresa é assado. E aí eu sempre falo, gente, a empresa não é uma entidade. Não, A empresa é a mera união das pessoas e as pessoas formam a empresa. isso. Então eu vejo as pessoas não tomarem partido de alguns temas dentro das empresas e reclamarem das coisas que acontecem exatamente como a senadora colocou, em casa, ou na mesa, ou no almoço, ou com os colegas de trabalho, ou com a família. Talvez as pessoas percam a fé, porque eu sempre falo que fé para mim é ausência de dúvida. Eu não tenho dúvida que se você se esforçar, você vai dar certo. Tenho certeza disso. Tenho certeza disso. E, assim, eu elejo alguns temas, por exemplo, que eu não faria, não participaria, né? Tem algumas coisas que eu deixo de lado. Agora, a mulher, ela e as pessoas, de um modo geral, é isso, é olhar, ficar olhando o entorno em vez de focar no que ela quer. Porque se você olhar no entorno, tem sempre gente querendo o seu lugar, tem sempre gente querendo te derrubar, tem sempre gente te criticando.
Olha, uma vez eu recebi uma pessoa que disse: "Ah, tem fulano que disse que não gosta de você". Eu falei: "Mas quem é fulano?". Aí ele me explicou. Eu falei: "Nossa, devo ser importante para ele não gostar de mim, porque eu nem lembro dele", entendeu? Não lembro. Então eu vou dar importância para o não gostar dessa pessoa de mim? Não, não, É de jeito é nenhum. é Então, muito lógico. é isso que eu digo. A vida tem que ser mais fácil, tem que ser mais simples. E aí é seguir em frente. É seguir em frente sem olhar para o lado, sem olhar para as coisas e avaliando se as tuas atitudes estão dando certo, né? Claro, É claro, sem isso. dúvida. Marga, olhando para trás, hoje a gente vê esse poço, né, todo de segurança. Olhando para trás, o que que você faria diferente? Você fala, não, gente, calma lá, eu cheguei até aqui, mas eu fiz algumas coisas lá atrás que talvez eu faria diferente hoje. Ou com o casamento, ou com os filhos, ou com a profissão, ou com a carreira, ou com a mudança, não teria mudado, talvez para Cuiabá, enfim. O que você faria diferente? Qual o Não, isso eu desafio? não faria nada diferente. Eh, eu casaria com o mesmo homem que eu estou até hoje. Eu mudaria para Cuiabá, sim, mesmo com toda essa dificuldade. Eh, talvez quando eu era mais jovem eu me importava muito com o que os outros pensavam ou pudessem dizer. E isso hoje a maturidade me deu Ai, que e delícia a fica, maturidade. ai, é muito bom. Que delícia a maturidade. Isso para mim não importa mais. E é só com a maturidade que a gente aprende isso. Sim. A não dar importância, para o que os outros vão falar da sua roupa, o que vão falar do seu cabelo. Karen, eu tinha o cabelo no meio das costas, eu tinha cabelão. O dia que eu cortei foi uma libertação. "Ai, mas o seu marido gosta de ter cabelo comprido". Eu falei: "Mas eu não quero cuidar de cabelo. Eu não quero cuidar de cabelo, porque dá muito trabalho cuidar de cabelo". Ah, muito. É muito. Sabe, eu falei assim: "Eu gosto. Eu gosto do meu cabelo assim e pronto". Eu nunca mais foi uma libertação. Então são coisas assim que eu não entendo como que a mulher deixa o cabelo comprido, porque o homem quer. Eu não entendo como uma pessoa faz qualquer coisa que ela não queira quando a outra quer, né. É Exatamente. verdade, mas e no cabelo, o próprio cabelo, né. Mas de fato existe muito esse vínculo do cabelo. Agora você imagina, a gente que é mãe, que trabalha, e, né, e aí tem que cuidar do cabelo comprido. Eu também cortei, eu também tinha o cabelo muito comprido, e eu de alguns anos, acho que de uns 5 anos pra cá, eu também tomei a decisão de deixar ele mais curtinho pra ficar mais Mais prático, muito fácil, nesse lugar do mais prático. Às fácil. vezes eu sinto falta, eu não vou mentir, porque a gente passou muitos anos, né, com o Ai, mas cabelão. hoje tem aplique, tem Isso, tudo, exato. põe, Acho que faz daqui o a alguns rabo. anos essa falta nem vai mais O fazer. meu cabelo não dá, porque já não dá para fazer nada com ele, mas o teu dá, o teu dá. Ai, que demais. Então eu não faria nada diferente, tal. A eu vejo que eu perdi muito tempo me preocupando com o que os outros iriam achar de mim. Isso mais jovem, né, que hoje não faz a mínima diferença o que a pessoa pensa ou não pensa de mim. O que que da Marga de hoje existe e veio da maternidade dela? Ah, eu mudei muito. Nossa, a maternidade muda muito a gente, demais. Eu te falo que eu nunca tive uma vocação, assim, para ser aquela mãezona que talvez você seja. A minha filha mais velha é uma mãezona. Para mim, a maternidade, eu não gostei de ficar grávida, e aí que eu falei para você, é um assunto que as pessoas não falam, não comentam. Eu não fiquei doente na gravidez, não, mas tive uma gravidez ótima, eu só perdi 2 bebês e tive 2 gravidez. Eu fiquei 3 anos e meio grávida. Era uma coisa, eu fiquei grávida com DIU e fiquei grávida com pílula.
Aí, com 21 anos, eu fiz laqueadura. Eu falei, A audiência vai enlouquecer. não é possível, eu tô grávida há tantos anos, gente, pelo amor de Deus. Eu acredito que o anticoncepcional e o DIU hoje em dia possa estar sendo administrado de alguma forma diferente, porque eu Claro, ouvia muito mesmo que lógico. até hoje muitas medicações interferem, óbvio, não são métodos Aham. né, antigestacionais contraceptivos tão Contraceptivos, eficientes, é. mas de fato as coisas evoluíram bastante, mas tinha muita história, né, de DIU que... E o DIU precisa fazer manutenção, gente, se tá no lugar, se não tá. Eu acho que a maternidade precisa ser muito estruturada. Precisa ser uma decisão Muito. muito bem tomada, né, para que a coisa dê certo e que a sua carreira de fato se torne uma carreira executiva, na minha Tanto que visão. na primeira vez que eu assumi, em 2022, na licença do senador Carlos Fávaro, a primeira coisa que eu fiz foi puxar um projeto que tinha sido aprovado na Câmara, que é da deputada Carmen Zanotto, e tinha um no Senado, falava sobre a mulher poder fazer a laqueadura sem a permissão do cônjuge ou do companheiro. Foi a primeira coisa que eu fiz. Falei com o presidente do Senado, falei, olha, presidente, melhor nós puxarmos o da Câmara, porque a Câmara já aprovou, a Câmara é muito mais difícil de aprovar, são 513, porque a hora que chegar o do Senado lá, eles vão engavetar. Será que todas vocês sabiam que para vocês fazerem a laqueadura, vocês precisavam de autorização dos maridos de vocês? E que algumas talvez até estivessem ainda casadas no papel e nem estivessem mais convivendo com esse ser humano? É. Graças a essa senadora federal que aqui está ao meu lado, a gente não precisa mais passar por isso. Quando a senadora me contou, eu nem lembrava mais que era tão recente assim que a gente ainda tinha essa situação. 2022 nós aprovamos a lei. Gente, 2022. 2022, o homem não precisa permissão da mulher para fazer a vasectomia e a mulher não precisa permissão do homem para fazer laqueadura. Sim. E olha, eu lembro da briga do artigo 3º que falava isso, e um senador falou que não, que tinha que eliminar esse artigo. Eu falei, se eliminar o artigo, acaba o projeto, não vai tirar e tem que passar dessa forma. Ele falou, não, mas para não ter filho tem que ser uma decisão de dois. Eu falei, não, para ter filho é uma decisão de muita gente, não é só do pai e da mãe. Mas é pai, mãe, avô, avó, uma equipe de apoio, periquito, papagaio. Agora, para não ter filho, meu corpo, minhas regras, o senhor vai me desculpar. E quebramos o maior pau lá e passou. Então, hoje é lei, é realidade. Foi a primeira coisa que eu fiz, porque eu me lembro que o médico disse para mim, mas você é muito jovem para fazer laqueadura. Eu falei, o senhor vai me fazer eu ficar grávida há tanto tempo ainda assim? Aí ele falou para mim que eu tinha tido um aborto. Aí ele falou, não, nós vamos te fazer, vamos fazer você ficar mais forte, vamos colocar o DIU em você. Colocou o DIU, engravidei no primeiro mês. Engravidei. Eu falo para a Liara que o nome dela era para ser DIU Linda. Que demais. Mas Ai, aí Diolinda. tive ela e falei para ele, olha, como eu tive gravidezes muito seguidas, né? Muito Sim, seguidas. sim. Eu realmente tive um prolapso de mitral que começou a complicar, fazer uma estenose, e aí ele achou um pretexto, disse, não, vamos ter que fazer, porque senão ela vai morrer, né? Sim, sim. Mas eu falei para ele, você vai ser responsável pela separação minha e do meu marido, se você não fizer laqueadura em mim. Puxa vida, ter que se valer somente se for um risco de vida para tomar uma decisão de ter ou não filhos é muito, né, É fora de realidade. ridículo, é ridículo, é ridículo. Eu acho. Quando eu É falei com o muito fora de presidente do realidade. Senado, que eu levei a ele, ele falou: Mas existe isso? Eu falei: Pois é, quando não lhe afeta, você nem sabe que existe. Isso afeta as mulheres. E eu só fui procurar esse projeto, Karen, porque nas minhas andanças eu encontrei uma mulher viúva, com 5 filhos, mas ela era jovem, que não podia fazer a laqueadura porque não tinha permissão de uma pessoa, de um companheiro. Falei, isso é abusivo, isso é ridículo. É ridículo. Quer dizer, pode pôr filho no mundo.
Não, e para o sistema público isso não é nada inteligente, Nada né. O inteligente, sistema de nada. políticas públicas no contexto Não, geral, não só o sistema não. público de saúde, tem o sistema educacional, tem a previdência, tem uma série de coisas que você não é inteligente e estratégico do ponto de vista de país, né, gente. E talvez, para mim, o que mais, assim, eu sinto que em muitos momentos eu não pude a acolher minhas filhas do jeito que eu queria, né. Eh, Dar mais carinho, mais atenção, porque você deixa muito, né. Então eu me preocupava muito com a educação, com valores, mas isso talvez faltou um pouco na vida delas. Mas daí quando eu vejo elas hoje, uma que é uma mãezona, que é bonito de ver, bonito de ver. A outra não quis filhos, mas, casou com uma pessoa que tem já veio com o pacote pronto, Joaquim já veio pronto, é linda, é a cara dela. Então, a vida é assim, são coisas isso me fez falta. Hoje eu sinto que eu poderia ter feito melhor com elas, ter, participado mais da vida delas, né. Mas deram certo, estão bem. Acredito que hoje a gente consiga, ter muito mais oportunidades de criar uma balança equilibrada entre as nossas carreiras e a nossa maternidade. Com Essa, certeza. de fato, é a minha bandeira, quem me conhece sabe disso, e eu encampo de que é possível a gente ter ferramentas e estratégias inteligentes para que essa balança fique um pouquinho mais equilibrada, porque de fato faz falta. A Faz. gente, como mãe, sente falta quando isso Uhum. não acontece, e as Faz crianças falta para certamente, faz eles, falta para os né, dois faz falta para lados. eles. Hoje eu participo muito mais da vida da minha neta, com tempo de qualidade, convivendo com ela, do que talvez das minhas filhas, né. Olha isso. 60, com quanto? 62, né? 62 anos você entrou no Senado, certo? Hum. Marga, 60 anos por ali. Acima dos 60 anos 60 você estava iniciando uma nova carreira. 62, Literalmente 62. você estava Isso, iniciando aos 60 isso. anos uma É, nova carreira. isso. Num lugar novo, né, com pessoas novas, com dinâmicas novas, com, agendas novas, né, as ocultas É. e não ocultas. O que que te inspira a continuar crescendo profissionalmente, assim? Aonde busca isso? Veja, Karen, eu sou suplente, né, então eu assumi como titular, porque ele assumiu uma pasta de ministro. Eh, a campanha para mim foi o mais difícil, porque a campanha não é fácil, Por quê? porque a tua vida é exposta de uma maneira brutal e as pessoas tentam, te extorquir de todas as formas. Eu lembro que no segundo dia de campanha, Eh, uma pessoa me chamou e falou: "Olha, tem um dossiê contra você, um jornalista tem". Eu falei: "Manda publicar, manda publicar. Eu tenho certeza do que eu fiz na minha vida. Agora, se ele publicar o que não é, aí ele vai encontrar uma leoa na frente dele". E olha, a campanha inteira eu fiquei sobre essa ameaça. E eu dizia: "Publica". Ele falava: "Não, mas vamos falar com o jornalista". Eu falei: "Não falo, não falo não com o jornalista, não vou falar". Porque se eu falar, eu estou preocupada com o fato, eu não estou nem aí, eu não sei o que eu fiz da minha vida. Siga em frente, manda ele seguir em frente. Então, isso é ruim. A política, ela vai aos extremos da maldade, aos extremos da ganância, de tudo. O comitê da maldade funciona, sabe? Mas eu segui. Trabalhei muito na campanha, na Baixada Cuiabana, né, e nos elegemos. Quando eu consegui assumir a parte como titular, eu falei: "Bom, agora eu tenho a oportunidade de realmente fazer um trabalho que chegue a todos". Eu apresentei 17 projetos, são 8 aprovados no Senado, 8, 2 leis vigentes.
né? E duas leis importantíssimas. Fala um pouquinho sobre elas, eu falei um pouquinho na introdução, mas é porque o impacto e a relevância que essas leis têm na vida, na história do nosso país e no futuro de todas as mães que estão assistindo a esse episódio é realmente muito impactante. Não só mães, de toda a sociedade. Toda a sociedade. A lei do pacote antifeminicídio, a lei 14.994 de 2024, ela aumentou a pena, que é a pena máxima do Código Penal brasileiro e a única pena que atingiu o Código Penal brasileiro em 40 anos, mínima de 20, máxima de 40. Ele precisa cumprir 55% da pena em regime fechado para começar a progredir. Ele perde o pátrio poder dos filhos, porque tem cara que mata a mulher e a família quer a guarda dos filhos. Ele perde direito a cargo público e ele perde direito à visita íntima. Então, nós mudamos a lei do Código Penal, né? A LEP, que é a Lei De execuções de penais. Execuções Penais, e mudamos a Lei Maria da Penha, quer dizer, e ainda entrou uma parte que foi uma emenda do senador Sérgio Moro, que se o cara estiver preso e continuar ameaçando a família, a mulher, ele tem que mudar de presídio de cidade. E foi acolhida também. Sensacional. Então, ela é espetacular, porque Muito inteligente esse ajuste do Moro. Ele entende, né, da dinâmica exatamente, judiciária. exatamente. E aí tem outras coisas, a gente mudou o que antecede o feminicídio, né? Por exemplo, lesão corporal. Nós colocamos de 2 a 5 anos de prisão, porque daí a pessoa tem a chance de ir para a cadeia. Porque menos de 5 anos ela não pega prisão. Não pega prisão. Ninguém vai para a cadeia com menos de 5 anos de condenação. Então, aumentamos aí para que o cara pense no que fazer. E, Karen, foi muito interessante que eu fui convidada a participar na Polícia Civil de um grupo de encerramento de agressores de mulheres. Eles estavam fazendo um trabalho com eles e eu era para falar sobre a lei. Falei, meu Deus, Mas como como é que eu assim a vou gente vai falar, levar a né? senadora para falar sobre a lei antifeminicídio num grupo de agressores de Eles mulheres? estavam Me terminando o conta. grupo e foi muito bacana, porque falei, gente, eu não posso chegar aqui falando da lei, né? Aí fui a última que falei, eu falei, olha, eu vim aqui para falar para vocês não chegarem à lei que eu fiz. Não cheguem nela. E sabe como que vocês vão não chegar nela? Fazendo, talvez, e eu vou falar um pouquinho da minha experiência de vida. Eu estou casada há 47 anos, com o mesmo homem, com o mesmo marido. Isso exigiu um espírito de tolerância muito grande, muita paciência, muita resiliência em tudo. E a gente renova os votos todos os dias, porque tinha dias que ele queria me pôr na privada e puxar descarga e eu também nele. Então, é isso que eu quero dizer para vocês. Quando a gente vê que não dá mais, separa, vai embora. Mas não fica agredindo a sua esposa. Meu marido nunca levantou a mim para mim, eu nunca sofri agressão de jeito nenhum. Então, eu falei, porque se vocês chegarem à lei, vocês podem ser condenados a 40 anos, vocês vão perder a guarda dos filhos para sempre, vocês vão perder direito a cargo público e vocês vão perder direito à visita íntima. Teve um que gritou lá atrás, ah. Eu falei, é isso aí, você já bateu numa mulher, por que você quer visita íntima? Você matou uma mulher, por que você quer visita íntima? Não, não pode, tá errado. Aí, no fim, quando eu saí todo, eu falei assim, olha, eu vim aqui por isso, eu estou podendo agir nas duas pontas.
falar com um grupo de agressores para que vocês não cheguem à lei e pude, no Congresso, fazer uma lei que realmente endureça as penas de um feminicida. Porque quando você mata uma mulher, uma mãe, você mata uma família. É isso. Aí veio a Lei 15.035, que é a lei do Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais, de estupradores, enfim. Essa lei precisa ser muito bem explicada e esclarecida, porque a falta de esclarecimento de alguns formadores de opinião em relação a ela é de um desserviço para a sociedade. Eu achei muito interessante. Tem uma promotora aqui de São Paulo, Val Scaranzi. Ela fez assim, e ela falou, acho, até foi num programa de TV, que é muito importante a lei. Que essa lei, porque o que acontece? Houve uma chacina em Sorriso. Uma chacina que o cara matou a mãe e as 3 filhas e estuprou 3 delas. E aí foi uma coisa que abalou o Mato Grosso todo, e eu pedi para minha equipe procurar o nome dele nos antecedentes criminais, porque ele já tinha estuprado uma em Goiás, uma em Lucas, já tinha sido condenado, estava foragido, e não tinha nada. Eu falei, mas como não tem nada? Não é que crime sexual corre em segredo de justiça. Eu falei, como é que é? Ele falou, sim, corre tudo em segredo de justiça por causa da vítima. Eu falei, Mas protege o nome da vítima só, não. a vítima, todo mundo fica sabendo quem é. Agora, o agressor, o bandido, um pedófilo, um estuprador, não. E aí comecei a mexer na lei. E aí foi uma luta, Karen, foi uma luta. E passou, assim, aí que eu falo que é bom você falar sempre com A, com B e com C, não interessa se você gosta ou não, né? Então, esse cadastro é como se fosse um cadastro dos negativados em relação a dívidas financeiras, né? Para quem é do corporativo e Isso, para quem é executivo aqui. Só que ele é em relação aos criminosos. exatamente. O que não consigo entender, e aí de repente a senadora possa me ajudar a compreender, eu acredito que também não tem uma explicação razoável, é porque houve um movimento para que esses nomes não aparecessem, de não haver esse cadastro. O que era justificado o quê? É justificado que a proteção era da vítima. Essa era a justificativa. Mas é o nome de quem vai, não é o nome da vítima, o nome de quem vai é do estuprador. Isso, então foi simples. Para mim, foi simples mudar a lei. Agora, aprovar não foi simples. Não. Não foi simples, porque Eu acompanhei existe. um pouquinho desse último ano para cá. Ela mexe com a primeira instância. A partir da condenação em primeira instância, já vai constar lá o crime dele: pedofilia, estupro, e vai ficar para sempre. Aí, quando transitado em julgado, sobe para um cadastro nacional. O Ministério da Justiça já tem o Cadastro Nacional de Estupradores. É só disponibilizar. Só disponibilizar. Então, agora, voltando ao Congresso, eu vou ao CNJ para a gente normatizar isso, regulamentar isso, porque tem que funcionar. E os TJs da vida têm que começar, porque ele tem as condenações anteriores. Disponibilize as condenações. Agora, o problema da lei é que ela não pode retroagir, né? Então, ele só pode a partir do momento em que ela foi sancionada. Então, por enquanto, o que nós temos já para construir esse nosso futuro melhor é o nome de quem for condenado posteriormente à publicação da lei. Isso, exatamente. Tá. O feminicídio também. Mas É a gente tem assim. toda uma história e uma construção para o futuro para que a gente não passe o que a gente passou até agora no passado. Exatamente. E a importância da divulgação dessas duas leis. A importância é muito grande para que o homem entenda que ele vai ser punido. Ontem eu parabenizei o nosso governador do Mato Grosso porque ele restringiu a visita íntima nos presídios do Mato Grosso.
pela lei que foi sancionada. Ele restringiu e é isso que tem que fazer. O cara não tem que fazer turismo sexual dentro da cadeia e depois matou uma mulher. Não, gente, isso é um É um absurdo. absurdo. Aí um pedófilo vai ficar com o nome. Hoje até tem uma operação no Mato Grosso, a PF, um lugar, um município, à procura de armazenagem de imagens de crianças de pedofilia. Qual é a chance deles condenar rapidamente em primeira instância? Por que a dificuldade? Para que a sociedade possa se proteger, Karen. Porque essa lei dá a chance de eu me proteger de não pôr meu filho numa escola que tem um pedófilo e a escola não contratar um pedófilo. É Sim. isso, só isso. É uma checagem básica que precisa ter uma fonte para que ela ocorra. Isso, Tão simples exatamente. quanto. E se você pudesse descrever essa sua jornada em uma palavra, qual seria? Assim, uma palavra, resultado. Que Resultado. sensacional. Esses 2 anos do Senado me trouxe muito resultado que eu considero assim, que eu consegui atingir toda a população brasileira, as mães, as mulheres, e isso para mim não tem preço. Eu trabalho muito no Senado, eu chego muito cedo, eu saio muito tarde, você sabe disso. Participo de várias comissões, mas me deu um resultado muito grande. E em março nós devemos ter aprovação de outra lei minha, Ai, eu tô aqui que na vai torcida. beneficiar a mulher também, né? Eu tenho o projeto da anti-impunidade, que está aí Sim, na revista que você sim. vai ver. Tem um projeto que é o órgão gestor da mão de obra avulso rural, que é excelente. Para não dizer que eu só faço coisa para mulher, né? Sim, e não é, tá? Ela conversa desde antifeminicídio até, como, por exemplo, essa questão da antipunidade, mas também sobre tributos, sobre finanças, reformas Trabalhei tributárias. muito na reforma Trabalhou muito na tributária. reforma tributária com Nossa, a gente. Então, nossa. assim, realmente, eu sei a versatilidade que a Marga Busetti tem hoje, né? Depois de toda Nunca me essa. imaginei nessa causa assim, sabe? Mas quando eu vi os números, não é questão de ser uma feminista, é questão de ser justa Justa, o que a com a. sociedade, como o que o Isso, país, como país, precisa de melhora exatamente. nas suas políticas públicas, porque não era uma questão de defender a mulher, era uma questão de estratégia como país, de governança. Uma mulher que pode, de alguma maneira, por querer e por vontade própria, organizar a sua maternidade, escolher se vai fazer, né, se vai ter filhos ou Nossa, não e qual o método contraceptivo que ela vai utilizar, é uma inteligência estratégica e de economia, não é da é mulher, isso, né? Então, assim, é exatamente, um outro lugar. exatamente. É. E essa potência diria o quê? Indo para o final e para a nossa última pergunta, para a sua versão mais jovem. Para minha versão mais jovem, ai, quero aprovar muitos projetos ainda que consiga atingir a grande parte da população, porque para mim, Karen, não importa de quem venha o projeto, se é do governo, se é da oposição, é bom para a população, é bom para o Mato Grosso, eu estou junto, não tem problema, não tenho problema com ninguém, né? Eu só tenho, eu não me alio a partidos de extrema esquerda por uma questão de ideologia ideológica, porque eu venho da iniciativa privada. Eu não posso agora ser uma empresária e, de repente, virar uma socialista para me promover, para me beneficiar de algo, de algum sentido. Não, não. Então, é São isso. ideologias progressistas e assistencialistas que divergem muito, a gente Do que eu conversa do que a gente penso, do pensa, que eu né? penso, A gente acredita muito nessa questão de progressão como um todo, e aqui a gente não está falando de política, a gente está falando de carreira feminina, de maternidade, de carreira política, de uma empresária que migrou para a política e que a gente gosta muito dessa questão da progressão, da né? A gente, força a do força do trabalho, a trabalho. Então, força do trabalho. o Nós precisamos esforço, a voltar. dedicação, eu acho que quando, como eu disse, né, no meio que a senadora que a gente conversou aqui,
se você se esforçar, não tem como você não vingar. Então, eu acho que é Nós precisamos muito... voltar a ter a cultura do trabalho, né? É Não a isso, cultura do assistencialismo. é É isso. isso. Muito obrigada a você, executiva preciosa, que acompanhou a gente aqui em mais um episódio do podcast Como Elas Conseguem. Deixe todas as suas dúvidas e comentários aqui embaixo desse vídeo para que a gente possa encaminhar, inclusive, para a equipe da senadora. Por favor, se inscreva no canal, curta o vídeo, apoie esse projeto maravilhoso que eu tenho certeza que vai te inspirar. E quero aproveitar também em agradecimento à presença da senadora aqui, entregar um presente em nome de todas as executivas preciosas que estão assistindo a senhora nesse momento. Muito obrigada, Marga. Eu que Volte sempre. agradeço. Eu que Muito agradeço. obrigada. Feliz por participar.